Boa tarde, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Edneuto e é mais uma vez que Deus nos permite estarmos juntos nessa live, nesse vídeo, onde temos o objetivo de transmitir ao seu coração a palavra de Deus, a palavra genuína, o Evangelho ao seu coração. Nós temos estado no mês de janeiro fazendo essas lives, preparando para você uma programação para, a partir do mês de fevereiro, vamos voltar com o programa Chamas do Avivamento, ok? Então eu conto com você compartilhando aí, curtindo, quero agradecer você desde já. Nós vamos estar meditando a palavra de Deus na tarde de hoje, no princípio dessa tarde, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59. Atos, capítulo 7, versículo 59, que nos diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Muito bem. Eu quero meditar com você nesta palavra na tarde de hoje. Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Foram escolhidos 7 diáconos no capítulo 6 do livro de Atos. E dentre os 7 diáconos está lá Estevão, um diácono da igreja primitiva. Servia à mesa. E, por ser cristão, ele foi julgado, levado ao Sinédrio e foi julgado. Porque ele pregava o cristianismo a Cristo, falando do Evangelho, o qual eles haviam crucificado. Eram proibidos, para eles era uma seita, uma praga o cristianismo. E começaram então a matar os cristãos. Todos aqueles que pregavam o Evangelho, que falavam de Cristo, o governo confiscava os bens, era um governo romano, mas politicamente aliançado aos judaizantes, e com isso eles perseguiam os cristãos, matavam os cristãos, jogavam nas arenas, arrastavam-os pelas ruas, tomavam seus bens, suas casas. E Estevão foi levado ao Fórum Romano, foi levado ao Sinédrio e assim julgado. E o julgamento, ele foi condenado. A condenação, morte. E a pena de morte era o apedrejamento. O apedrejamento levava-se à praça e as primeiras testemunhas eram as primeiras a lançar, as testemunhas eram as primeiras a lançar as pedras. Então, no Antigo Testamento, entre os judeus, o apedrejamento era um método usado na execução de pena de morte. No Novo Testamento, o apedrejamento não era somente uma punição legal, mas também um ato de violência da população. Em João 8, uma mulher adúltera foi pega em adultério e levada até a Jesus para ser apedrejada. Um ato também de violência. Era comum, tá? Mas eu quero contextualizar na tarde de hoje a você que tem sido apedrejado. Sabemos que o apedrejamento não existe no nosso país como pena legal. Não há pena de morte no Brasil. O apedrejamento, que somos vítimas muitas das vezes, são palavras proferidas que nos ferem, que nos machuca como um apedrejamento. O apedrejamento, que são palavras que ferem, tá? E muitas das vezes nós recebemos estas pedradas por causa do cristianismo, por causa de Cristo, porque exercemos o ministério, começamos a trabalhar na obra de Deus, os opositores se levantam, os apedrejamentos acontecem, começam a acontecer
são inevitáveis. O apedrejamento é inevitável para o cristão. Repito, não é literalmente pedradas, mas palavras que nos ofendem e que levantam opositores contra nós. Se é inevitável, nós precisamos então nos preparar. Você já foi apedrejado? Você já foi perseguido? Alguém já te ofendeu? Já te caluniaram? Lançaram palavras que te ofenderam? Palavras é como uma flecha lançada, ela não volta mais. Quem sabe você tem passado por isso? Você precisa aprender com o diácono Estevão. Diácono Estevão, ele foi apedrejado, suportou o apedrejamento, viu o céu aberto, Jesus à destra do Pai, de pé, intercedendo por ele. Ele suportou o apedrejamento, entregou o seu espírito a Deus. Para nós suportarmos o apedrejamento, temos que nos assemelhar a Estevão. Por quê? O diácono Estevão suportou as pedradas. E nós, que recebemos pedradas, palavras, perseguições, calúnias, como suportar essa tribulação, essa luta? Primeiro, Estevão suportou as pedradas porque o verso 3 do capítulo 6 do livro de Atos diz que ele era cheio do Espírito Santo. Na escolha dos diáconos era necessário homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Então, se Estevão foi escolhido para ser diácono, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Para suportar as perseguições, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meu querido, é ser cheio de Deus. É ter Deus plenamente na sua vida, na nossa vida. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é caracterizada porque ela fala em línguas estranhas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa caracterizada que rodopeia, que corre, que pula, que grita. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que na vida dela flui o fruto, os componentes do fruto do Espírito Santo, que Paulo registra em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, olha, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que na vida dela flui os componentes do fruto do Espírito. Sabe por que Estevão suportou as pedradas? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Segundo, no versículo 15 do capítulo 6, no versículo 60, você percebe que ele era um homem. Também, no mesmo versículo, capítulo 6, do versículo de número 3, você percebe também que ele era um homem cheio de fé. Quando você lê o capítulo 6, você vê os requisitos para o diaconato. Cheio de fé. Ele era uma pessoa cheia de fé. O versículo 5, versículo 8, capítulo 6 do livro de Atos. Estevão, cheio de fé e de poder. O versículo diz, versículo 8 do capítulo 6 de Atos, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. Esses prodígios e esses sinais, ou seja, milagres, revelando o poder de Deus pela fé, foi que levou Estevão a ser julgado. Foi que levou Estevão a ser apedrejado.
Estevão era um homem cheio de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Estevão era um homem cheio de fé. Para suportarmos as pedradas, as lutas, as dificuldades, temos que ser como Estevão, cheio de fé. Um homem cheio de fé. O que me chama a atenção do julgamento de Estevão, do capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 52, Estevão provou ser um homem conhecedor da palavra de Deus. Em terceiro, para suportar as pedradas, as lutas, as dificuldades, além de sermos cheios do Espírito Santo, cheios de fé, temos que ser conhecedor da palavra de Deus. Estevão narrou para o concílio em Jerusalém a história patriarcal, do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50. Ele falou de Moisés, o patriarca, ele falou de Josué, a construção do templo feita por Salomão. Estevão falou do próprio Jesus, o qual eles haviam crucificado. Estevão narrou a história da Bíblia. No seu julgamento, o cristão, ele precisa ser conhecedor da palavra de Deus, para suportar as perseguições, para suportar as lutas. O crente tem que estar baseado na palavra de Deus. O cristão precisa estar baseado na palavra de Deus. Estevão só suportou o apedrejamento até a sua morte, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, oh, aleluia, era um homem cheio de fé, glória a Deus, mas também cheio da palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus. O cristão precisa conhecer mais a palavra, a Bíblia Sagrada, frequentar e participar assiduamente dos estudos bíblicos, das escolas bíblicas dominicais, ler a Bíblia como um pão diário, como alimento. Jesus falou em Mateus 4, versículo 4, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bíblia, palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá, meu querido, suporte, base, sustentação para resistirmos às provações. Tem sido apedrejado, pessoas têm levantado contra você, meu querido. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de fé, oh aleluias, cheio da palavra de Deus. Até mesmo para ter fé você precisa da palavra. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o que você está ouvindo nesta tarde, está gerando fé no seu coração, e o Espírito Santo está interpretando para você o que Deus quer falar contigo. Por último, em quarto, o verso 60 do capítulo 7 de Atos, Estevão, no ato do apedrejamento: Senhor, não lhes imputes este pecado. O verso 60 do capítulo 7 do livro de Atos: Senhor, não lhes imputes este pecado. Em quarto, Estevão era um homem de um coração perdoador. Estevão liberou perdão no ato do apedrejamento. Será que liberamos perdão assim? Será que nós liberamos perdão quando alguém nos ofende, quando alguém levanta contra nós, quando alguém nos apedreja, quando alguém nos calunia? Será que temos liberado perdão? Estevão só liberou perdão porque ele era cheio do Espírito Santo. Se você não tem liberado perdão, você não tem sido cheio do Espírito Santo. Se nós não temos liberado perdão, é porque não temos com plenitude o Espírito Santo. Estevão só liberou perdão porque ele era um homem cheio de fé, uma fé que gerou pelo conhecimento da palavra.
Um cristão cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio da palavra de Deus, ele libera perdão facilmente. Sabe por quê? Porque o perdão ele não está sendo gerado pela natureza humana. O perdão não está sendo gerado pelo seu caráter, a sua índole humana. Mas o perdão está sendo gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo que habita em você. Estevão liberou perdão. Estevão disse: Senhor, não lhe imputes este pecado. Meu amado, se você tem recebido pedradas, palavras, mensagens negativas, apedrejamentos, lutas, tem passado por tribulações, por perseguições, meu amado, a solução é inevitável apedrejamento, e a solução é ser cheio do Espírito Santo. Senhor, me enche do teu Espírito, me enche da tua presença, oh aleluias. Você vai suportar. Senhor, eu preciso de fé, eu preciso ter fé. Você vai suportar. Senhor, eu quero conhecer mais a tua palavra, eu quero ter mais sede e fome da tua palavra. Medite na palavra de Deus diariamente. Vai nos estudos bíblicos da sua igreja. Se você ainda não está membrando numa igreja, vá numa igreja. Uma igreja que tem pregado o evangelho sério, genuíno, que tem falado de Jesus Cristo, para você conhecer a palavra. Matricule na escola bíblica dominical, a maior e melhor escola já existente. Estevão suportou as pedradas e você suportará. Perdoe, libere perdão. Você sabe o que é perdão? Perdão é você tirar o lixo de dentro de você que o outro colocou. Se você não liberar perdão, você vai carregar essa pessoa por todos os lados que você for. Você pode tirar férias e viajar, e você vai levar essa pessoa com você. Libere perdão em nome de Jesus. Libere perdão em nome de Jesus. Você vai suportar as pedradas. Você vai suportar as perseguições. As pedradas contra Estevão não conseguiram tirar Jesus do seu coração. Ele olhou para o céu e viu o céu aberto. Tem muita gente querendo ver o céu aberto e Jesus de pé. Tem muitas pessoas querendo ver o céu aberto, e deve ser maravilhoso. Que visão linda! Mas te prepare para as pedradas. Para ver o céu aberto, te prepare para as pedradas. Te prepare para as perseguições. Te prepare. Que possamos aprender que semear com lágrimas não é fácil, devido às pedradas da vida, mas nunca desanimar, desistir, e sim crer na promessa de Deus, que aqueles que semeiam com lágrimas, eles colherão com alegria. Aqueles que semeiam com lágrima, colherão com alegria. Eu lembro do Salmo 126, o verso de número 5. Os que semeiam com lágrimas, têm semeado com lágrimas. Estevão semeou com lágrimas, mas ele viu o céu aberto, e viu Jesus, não foi sentado de braços cruzados, não, foi de pé. Oh, aleluias, aleluias. E apedrejaram a Estevão, verso 59 que lemos, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão foi salvo. Estevão foi salvo. Eu creio que aquele ato de Estevão mexeu muito com um jovem que estava ali como testemunha. Lançaram aquelas vestes de Estevão aos pés de um moço chamado Saulo. O verso de número 58 do capítulo 7. E expulsando da cidade, expulsou Estevão da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem é esse Saulo? O perseguidor, o matador de cristãos, estava presente. É o mesmo Paulo que foi transformado por Deus. Meu amado, eu creio que aquilo ali, aquela atitude de Estevão mexeu com esse jovem. Mexeu com esse jovem.
Eu creio que o evangelho começou a penetrar no coração de Saulo aqui nesse texto. O coração de Saulo ainda jovem. Continuou sendo perseguidor, sim. Continuou, fez muita coisa ruim, sim. Mas eu creio que o evangelho começou a entrar no coração dele na atitude que Estevão teve. Para encerrar. Na hora da perseguição, da luta, todos vão esperar uma atitude de revidar. Uma atitude onde você vai confrontar. Mas quando você tem uma atitude cheia do Espírito Santo, cheio de fé, oh, aleluias, conhecedor da palavra de Deus, coração perdoador, você vai surpreender muita gente. Muitas pessoas serão surpreendidos por causa da sua atitude. Então, se Deus está permitindo o apedrejamento, saiba de uma coisa, ele não está de costa virada, nem de olhos tampados, muito menos ouvidos, mas está de pé, aleluias, intercedendo por você. Creia nisso, você vai suportar. Essa luta não é para te matar, mas é para te melhorar. Eu quero orar por você agora. Você está passando por luta? Está sendo apedrejada? Está sendo apedrejado, meu irmão? Você ouviu a palavra de Deus essa tarde. Tomamos exemplo de Estevão. E com certeza vamos ver o céu aberto, Jesus à destra do Deus Pai. Oh, aleluia, de pé, de pé, de pé, intercedendo por nós. Eu quero orar por você, irmão. Querido Deus, eterno e sublime Pai, diante da Tua presença nós estamos. O Teu Espírito habita em nós. Tem pessoas conosco aqui, Pai, que está nos acompanhando pelo vídeo no Facebook, que através da internet estamos sintonizados, mas também através do Teu Espírito Santo. Estevão, na tarde de hoje, na palavra, veio como exemplo para mim, para todos nós. Que possamos assemelhá-lo, que possamos tomar atitudes semelhantes a de Estevão, Pai, o diácono da igreja primitiva. Que, ó Deus querido, suportou o apedrejamento, viu o céu aberto, e o seu espírito foi entregue a Deus, e ele subiu, salvo. O seu corpo pereceu, mas a sua alma e o teu espírito estava intacto. Ninguém conseguiu tirar Jesus do seu coração. Ouvintes que estão, Pai querido, agora, telespectadores, que estão passando por perseguições, pessoas que têm perseguido, às vezes mesmo dentro do lar, na família, no ministério, na igreja que congrega, onde reside, pessoas que têm levantado contra. Meu Deus amado, fortalece esta vida com teu Espírito Santo. Fortalece esta vida, Pai querido, que haja fé. Ó Deus querido, um coração, Pai amado, cheio da tua palavra, mas também perdoador. Pai, nós oramos ministrando a bênção sobre todos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está abençoado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Neste mês, estamos fazendo umas lives, tá? Transmitindo a palavra de Deus, companhia com você. Tá? Eu quero agradecer muito a sua companhia. Tá? Você tem compartilhado, tem curtido, muito obrigado. Compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas. Eu quero aqui deixar um convite para você, tá? Um convite para o dia 27 deste mês, no último sábado, no dia 27, às 19h30. Queremos convidar a todos para o 27º aniversário de reconstrução do templo sede. 27 anos de reconstrução daquela casa. Lembrando a você, tá, que este ano nós completamos 52 anos. No mês de fevereiro, de fundação, e no mês de outubro de organização. Então, Chamas do Avivamento tem 52 anos. O aniversário que vamos comemorar no dia 27 é de reconstrução daquela casa. Com muita luta, os irmãos ali reconstruíram aquela casa. O reverendo Ivan Rosa, pastor Edson, fez parte daquela construção e tantos outros. Então vamos estar cultuando a Deus no dia 27, agradecendo pelo 27º aniversário de reconstrução daquela casa. Foi dinheiro suado, foi dízimo, oferta dos irmãos, uma casa simples, humilde, tá? Que tem chamado a atenção de muitas pessoas, tem feito a diferença ali
no bairro Santa Helena, Santa Efigênia, Carapina, naquela mediação, naquela comunidade. E eu conto com você para juntos agradecermos a Deus. O preletor desse dia será o pastor Rony Ricardo. Pastor Rony, de nossa igreja do bairro Santa Rita, vai estar conosco ministrando a palavra de Deus. O endereço, Avenida Tancredo Neves, 913, no bairro Santa Helena. Repito, Avenida Tancredo Neves, 913, no bairro Santa Helena. Você é nosso convidado. Você já sabe o que eu vou dizer. Se não gosta de igreja, quer fazer o que no céu? Obrigado você por estar conosco, tá? Muito obrigado, pastor Edson Balbino, muito obrigado, pastora Marilza, toda a sua família, irmã Gisele Bispo, sempre conosco, a nossa irmã diaconisa Elisnete, está em Portugal, diácono José Maria, Jocástria, o Adriano e também Isabelinha. Dá um abraço, beijão na Isabelinha aí, tá? Saudade de vocês. Também meu amigo, irmão Altair Freitas, um forte abraço, irmão Altair, Deus abençoe a mamãe Alverides aí, Deus abençoe sua família, tá? Irmã Deane Oliver, Deus abençoe Deane, muito obrigado, que Deus em Cristo continue abençoando vocês, ok? Irmã Leidiane, Deus abençoe Leidiane, obrigado aí Leidiane, dá um abraço para Edmilson, saudade Edmilson, tá? Um abraço na Maria Luísa, também no Davi, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação, irmã Dina Edila Marques, Deus abençoe Diácono Osmi, Deus abençoe esta família poderosamente, irmãos de nossa igreja do bairro Carapina. Nós vamos encerrando agora. Eu quero desejar a você uma ótima tarde, um dia abençoado, uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira de saúde, de presença de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por compartilhar, tá? A minha cunhada acabou de entrar aí, irmã Érica Congonhas, um forte abraço, meu irmão Celso, Deus abençoe poderosamente, ok? Muito obrigado a todos, que Deus em Cristo te abençoe, tá? Fique na paz e um forte abraço!